A paz do Senhor. Mais uma vez juntos, não é? E como prometido, nós estamos de volta para trazer sempre uma palavra ao coração da igreja, daqueles que nos escutam, daqueles que fielmente têm acompanhado os nossos programas, os nossos canais, as nossas pregações, não é? Sabemos que não deixo de saudar os irmãos que estão fora, nos estrangeiros, não só, não é, angolanos, mas brasileiros, portugueses, que têm nos acompanhado, não é? E vai uma paz do Senhor para vocês, que Deus possa guardar as vossas casas, que essa palavra, não é, venha fortalecer a vossa fé, assim como todos angolanos, não é, de Cabinda ao Punene, que também têm nos acompanhado, os nossos irmãos em Luanda, não é? Deus rico e poderosamente possa abençoar. Sei que muita gente tem nos acompanhado, não é? E dizer também o nosso amigo, não é? Pastor Sadraque, muito obrigado pela força, não é, amigo? E louvo a Deus pela sua vida também, que Deus que fortemente possa lhe abençoar, não é? Então, Deus abençoa. E hoje não vamos fazer diferente, vamos trazer uma palavra, não é? Quem nos acompanhou de manhã no livro de meditação, Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo, não é, 2, apenas vamos ler o versículo de número 20, ok? Segunda carta de Timóteo, no seu capítulo, não é, 2, no versículo de número 20. Se o irmão pegou, por favor, nos acompanha na leitura. E assim está escrito: ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Irmão, acredito que compreendeu essa leitura perfeitamente, não é? E nós falamos de manhã que nós vamos falar os vasos numa grande casa. Se pegou o tema, não é? Os vasos numa grande casa. Então vamos compreender essa mensagem. Nós queremos, não é, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para poder fazer compreender o irmão essa mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. O apóstolo Paulo, aqui, não é, nesta carta, ele começa a exortar o seu filho Timóteo na fé, que ele tinha, não é, que perseverar, não é, justamente na palavra de forma diligente. Sim, se não está compreendendo, não é? Porque ela até traz algumas ilustrações que é para poder aclarear então a mente de Timóteo. Começou a dizer, olha, lembra, por exemplo, do atleta, não é? O atleta em si, não é? Ele é rápido na sua corrida, ele procura alcançar, não é? A meta para ver se, na verdade, ele venha, não é, receber o prêmio. Assim também criou um outro exemplo, não é? O lavrador, não é? Lavrador que cuida da sua plantação, ele então, às vezes, no momento, seja o primeiro a comer o fruto, não é? Então, Timóteo passaram essas dicas, não é, para ver se por acaso Timóteo entendesse essa mensagem. E mensagens ilustrativas é muito bom, Jesus fazia da mesma forma. E Paulo foi mais longe, né? Começou a dizer, olha, assim, por exemplo, tu deves ser como um bom soldado, não é? Que milita bem, não é? Que milita bem e que ninguém, não é? Milita, não é? Se não por acaso não receber,
da recompensa daquele que o alistou. Então, também dizer que Timóteo não convém se embaraçar, não é, com os desejos, não convém se embaraçar com os negócios desta vida. Sabemos que muitos, infelizmente, não é, têm se embaraçado com os negócios dessa vida. E Paulo, como sabia da fraqueza do homem, sendo ele homem, não é, começou a advertir o Timóteo para ver se ele se posicionasse da melhor maneira, não é, no Evangelho. É por esta razão, né, que ela ainda vai dizer no seu versículo 15, que é um louvor da casa, né? Todos os irmãos conhecem. Ouve, Timóteo, por causa disso, procure também, não é, apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabemos nós que era necessário, não é, Timóteo ter essas instruções, não é, porque muitos que estavam a aparecer, não é, estavam a inverter, não é, a doutrina. Sabemos nós, esse é o contexto, né? E ele diz, olha, Timóteo, as provações vão crescer. E o irmão sabe que está ouvindo, não é? As provações têm crescido para as pessoas que resolvem seguir a Cristo, abraçar a cruz, não é? As tentações não significa dizer, não é, que têm, né, diminuído, pelo contrário, têm que crescido. E como têm crescido, os irmãos sabem disso. Então ele estava dizendo, ó, Timóteo, você tem que ser forte. Você precisa ser forte por causa dessas tentações, por causa dessas provocações. Então essa palavra também está a ser para você, ela precisa ser forte. Nós estamos a viver uma situação, né? Coronavírus é muito famoso, todo mundo sabe. Então você precisa ser forte, por favor, seja forte na tua casa. Seja forte no emprego, você que está saindo para poder trabalhar e alimentar o mundo todo, precisa mesmo ser forte. E aqui ele continua, né? Seja forte, seja corajoso, mas também seja atento, Timóteo, por causa desses mesmo que procuram perverter, não é, o Evangelho, não é? E não estava a ser chamada a atenção para as pessoas que estavam fora, não é, da igreja. Justamente as pessoas que estavam mesmo na igreja. A grande preocupação de Paulo a Timóteo era mesmo com as pessoas que estavam aqui, na igreja, não é? Ministros. E muitos deles, não é? Paulo está dizendo, olha, muitos deles, eles têm errado. E como têm errado, né? E erram com muita facilidade. E não é porque não conhecem o Evangelho, conhecem o Evangelho. E muitos deles acreditavam, não é, na ressurreição. Eles acreditavam na ressurreição. Criam que Jesus Cristo, não é, morreu, ressuscitou, mas ainda assim, não é, corromperam o Evangelho, transtornaram a fé de muitos dentro da igreja. Sabe aquela palavra que diz que até os escolhidos, não é, poderão ser levados por essas ondas? Então, Paulo estava preocupado com isso, nós estamos preocupados com isso, para ver se você, na verdade, não se corrompe. Você, na verdade, se desperta, e nós precisamos se despertar. A igreja precisa se despertar. Qual é o caminho que quer, o que na verdade quer seguir, qual é o desejo, não é? Qual é o teu desejo? O meu desejo, pelo menos, é herdar o céu. Eu quero herdar o céu, eu quero ser salvo. Eu quero viver na vida eterna. Acredito que você também quer viver a vida eterna. Então, por favor, não é? Crê nesta palavra. E essa palavra, não é, vai te autossustentar no momento da fraqueza, no momento, não é, em que as coisas se calhar tendem a piorar. Escutamos agora, em muitos países estão a aumentar 15 dias, um mês, 30 dias, não é? 17 dias, mas deixa-te dizer, por favor, não vale a pena perder as esperanças. Firma os teus pés em Cristo Jesus. Essa é a melhor forma de você esperar essa situação.
Porque a qualquer hora e momento nós estamos a falar que a trombeta pode tocar. Ninguém pode dizer, olha, a trombeta não vai tocar nada. Desculpa, por favor, esse evangelho não é de Cristo. Ninguém sabe a hora e o momento que Jesus vai vir. Então, por favor, né, fique atento, não é? E agora, lembra, Timóteo, continuando no texto, ele falou lá, Timóteo, escuta, numa grande casa, olha esse grande exemplo, eu gostei muito dessa palavra. Timóteo, escuta bem, meu filho na fé. Numa grande casa, não é? Não há somente vasos de ouro e vasos de prata. Não há. Não tem só vasos de ouro e vasos de prata. Há também vasos de madeira e vasos, não é, de barros. Só que uns para honra e outros para desonra. Não estava aqui a dizer que os vasos de ouro e prata honra e de madeira e barro para desonra. Não, tanto um como o outro, não é? Pode ser usado de maneira assim. Agora, por favor, vem comigo nessa história de forma literal, para você compreender essa história, para você compreender o que Paulo queria. Olha, quando ele diz assim, numa grande casa, não é? Eu começo já a entender aqui. Irmãos, imagine só. Imagine uma grande casa. Numa grande casa podemos imaginar no palácio, um palácio presidencial, ou um palácio reinado, onde vivem os reis. Imagine que casarão, não é? Onde nós vamos encontrar vasos de quê? De ouro, vasos de prata, esses 4 tipos de vasos, de barro e de madeira, não é? Podemos encontrar no palácio. Isso podemos encontrar. Podemos encontrar também numa mansão, numa grande mansão, porque está dizendo uma grande casa, não é? Nós vamos encontrar numa mansão, podemos encontrar esses vasos todos, vaso de ouro, vaso de prata, não é? Vaso de madeira, vaso de barro. E não só, podemos também encontrar, não é? Num castelo. Imagine, irmão, vocês já assistiram muitos filmes, eu nunca coloquei meus pés num castelo, mas quem já viu sabe que no castelo, não é, onde vivem os reis, podemos encontrar, não é, esses vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, não é, e vasos de madeira, não é? Então, olha esses tipos de vaso. Se nós olharmos, não é, vamos ver que poderão, né, ter aos olhos físico, forma literal, podemos ver que cada um tem o seu preço. O vaso de ouro não vai custar o preço do vaso de prata, o irmão sabe disso. Pode não entender de negócio, mas sabe disso. O vaso, por exemplo, de madeira não vai custar no preço do vaso de barro. Não, isso não vai acontecer, não é? Literalmente, cada um tem um preço diferente, não é? Mas deixa eu te dizer, isso no lado, não é, assim aos olhos do homem, literalmente falando, né? Um negócio vivo, mas espiritualmente falando, não. Espiritualmente falando, não tem essa conversa, não é? Não tem essa conversa. O irmão vai entender, não é? Como ia dizendo, por exemplo, vamos falar o vaso de prata, o vaso de prata, o vaso de ouro, o vaso de ouro, o vaso de prata. Eu vou meter esses dois juntos, o vaso de ouro, o vaso de prata, né? Qual é a posição que nós vamos encontrar o vaso de prata numa casa e de ouro? Qual é a posição? Imagine comigo. Onde é que vamos encontrar o vaso de prata e o vaso de ouro? Eu tenho a certeza que esse vaso de ouro e vaso de prata poderá, por exemplo, não ficar no quintal. Não. Isso é uma tentação, se calhar até mesmo para o jardineiro. Um vaso de prata, um vaso de ouro ficar no quintal, isso não funciona muito bem. Agora pensa comigo, um vaso de ouro, um vaso de prata, colocar, não é? Vamos colocar fora do quintal. Sim, fica fora do quintal. Meu Deus, vai chamar a atenção de todo mundo. Até mesmo o guarda, se calhar, pode dar sumiço no vaso. Sabe que é um vaso de ouro? Quanto é que custa vaso? Estamos a falar vaso. E aqueles vasos grandes,
não é? Não aqueles vasos pequenos conforme vocês viram no vídeo, não. Estou a falar um vaso grande mesmo. Pode ser também até o meu tamanho, a minha altura. Estamos a falar 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, um vaso grande. Se ficar fora de prata e de ouro, pode ser roubado. Então, onde é que nós vamos encontrar, né, o vaso de prata ou vaso de ouro? É mais provável na sala, numa grande casa. Vamos encontrar na sala. Vamos encontrar no quarto, não é? Para melhor vigiar, não é? Porque também, não é? Imagine, irmãos, que você colocou o vaso de prata na sala, tem muitas empregadas e de repente você acorda, também isso parece que não dá muito sono. Você vê que o vaso de prata, não é? O vaso de ouro desapareceu, às vezes pode se acusar a empregada. Não é? Oh, a empregada roubou, o empregado roubou. Mas deixa eu te dizer, às vezes não é empregada. O irmão lembra dos assuntos de casais. Quando, por exemplo, uma mulher briga com a esposa, ou com o esposo briga com a mulher. Sim, aquelas mulheres que gostam de sengar, de casa. É isso, sengar, para quem não sabe, está no estrangeiro, é sair de casa. As mulheres que por briga com o marido saem de casa. E o mais engraçado, sabe o que acontece? Levam tudo. Esperam o marido ir trabalhar e levam tudo. Espero que você não seja você, diga não sou eu. Mas a mulher que faz isso, que quando briga com o marido, leva tudo. Agora, me pergunta se ela não vai levar também junto com ela o vaso de prata, o vaso de ouro. Há homens que foram trabalhar, não é? Encontraram a sala vazia, o quarto vazio, levaram em tudo a botija. Agora me diz, não é? Levar a botija de gás. Imagine, irmão, se não vai levar o vaso de prata ou de ouro que tiver na sala. É mais provável que leva. Eu não sei se eu levasse, eu não sei se eu próprio colocaria na minha cabeça para levar, mas eu não sei se você leva, você que está saindo de casa, que está saindo de casa, leva? Não sei, mas a princípio, não é? A tentação é maior, então é melhor meter o vaso de ouro e de prata onde? No quarto, para quando você acordar, todos os dias, olá, tá lá o vaso de ouro, o vaso de prata. Isso acontece. Agora, olhando naquilo que é o vaso, não é? Literalmente falando, vou falar coisas literalmente falando. Se for o vaso de barro e de madeira, onde é que vamos posicionar na grande casa, não é? Esses dois vasos. Eu acredito que no quarto não. Não muito provável na sala, porque algumas casas colocam. Mas nessas grandes casas de luxo, é mais provável que esses vasos, não é? Tanto de barro como de madeira, podem ficar no quintal ou até mesmo fora do quintal. Porque provavelmente ninguém leva. Sei que alguns que aí, não é, têm coragem de levar, mas a posição desses vasos, né, é mais, não é, fora do que dentro, não é? O vaso de madeira e o vaso de barro é mais fora do que dentro, não é? Ele permanece mais fora. Agora, tanto um vaso como outro, não é? Eles podem ser tanto o vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira, o vaso de barro, tanto um como o outro podem ser usados, não é? De forma a desonrar esses vasos. Sim, o uso na desonra. Por exemplo, um exemplo muito fácil. Você tem um vaso de ouro em casa e você vai colocar valores roubados. Sim, você está usando esse vaso honra ou com desonra. Você está usando esse vaso com desonra. Tanto um como o outro. Tanto de prata ou de ouro, tanto de barro. Se você usar, não é, desta maneira, que provavelmente você está a desonrar o vaso. Não é? Não está a usar da melhor maneira. Se você colocar coisas roubadas. Não é? Ou então imagine a pessoas que... Eu disse que vasos, olha aí o tamanho do vaso. 1 metro, meio metro
Imagine que você está a usar o vaso para fazer caporoto, bebida quente, não é? Quimbombo. Para quem está fora, esse quimbombo não sei como explicar, mas sei que é um arroz aí com açúcar, demora muito tempo, fermento e as pessoas bebem e ficam bêbadas. Mas a princípio, não é? Esse vaso está a ser mal usado. É para desonra, não como honra. Mas se esse vaso, tanto ouro, prata, não é se você usar para colocar joias, para colocar plantas, uma boa plantação nos vasos, você está a honrar o vaso. Então o vaso na grande casa está a ser usado para honra, está a ser usado da melhor maneira. E às vezes precisamos usar as coisas da melhor maneira, não da maneira errada. É aqui o nosso assunto quando, na verdade, não é? Nós compreendemos, estamos a trazer essa compreensão para você entender. Isso de forma literal. Agora, vamos olhar naquilo que é espiritual. Não é? Vamos olhar naquilo que é espiritual. Compreenda. O literal, não é? As pessoas usam desta maneira. Agora, naquilo que é espiritual, como nós podemos olhar? No espiritual não é assim. No espiritual não acontece dessa maneira. No espiritual, não é? As coisas entendem-se no espírito. E essa grande casa que tem vários vasos, e esses 4 tipos de vasos, vamos olhar na grande habitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar na grande igreja. Quando eu falo grande igreja, eu não quero dizer no espaço, no que é físico, na sua largura, na sua altura, na sua grandeza, não. Naquilo que tem a ver com as suas qualidades. Não sei se o irmão está me entendendo essa mensagem. Não é? Então, como é que esses vasos são usados dentro desta casa? Agora deixa eu já te dizer. Eu sou um vaso, você é um vaso. Todos nós somos um vaso. Na grande casa. Por isso que eu disse que o tema é os vasos na grande casa. Não é? Como é que esses vasos são usados? Nessa grande habitação. Nessa grande igreja. E ele está falando com Timóteo. Não é? Timóteo. Na grande casa tem esses vasos. Vaso de ouro, vaso de prata. E eu quero aqui desmistificar uma coisa, não é? O que é vaso de ouro, vaso de prata? O que é isso? Deixa eu olhar para você, não é? Que está nos escutando. Se calhar seja você. Perdão. Se calhar seja você. É aquela pessoa, por exemplo, não é que tem uma vida próspera. Esse é um vaso de ouro, é um vaso de prata. Dentro da grande casa, dentro da igreja. Tem uma vida próspera. Tem uma vida cheia de dinheiro. Ganha bem. Tem um bom salário. Tem um bom emprego. É um vaso de ouro, é um vaso de prata na casa do Senhor. Não descarta disso. Você que tem um bom emprego, oh meu Deus, você tem uma vida normal. Você tem tudo para dar certo na tua vida, porque você tem um bom salário, tem um bom carro, tem uma boa casa. Não é? Vida larga. É um vaso, não é mal ser um vaso de ouro, ser um vaso de prata. Entenda, se calhar o irmão está me compreendendo mal. Entenda, você está na grande casa. Você está na casa de Deus. Espiritualmente falando, você está na casa de Deus. Você está na igreja, numa igreja onde você é bem sucedido, as tuas orações, oh que Deus é maravilhoso, Deus tem abençoado. Tá vendo aqueles irmãos que quando nos trazem uma notícia, falam, pastor, recebi mais um carro, meu Deus, Deus abençoa. Pastor, olha, eu recebi a chave de uma casa, e essa casa é uma casarona. Opa, Deus abençoa, é uma vida de prata, é uma vida de ouro. É uma vida, não é, abençoada. Nós falamos os crentes da classe alta. Deus te abençoa, você da classe alta.
que tem a vida, que é um vaso de prata, que é um vaso de ouro. Deus te abençoa. Fica ligado aí nessa fé. Paulo está falando a Timóteo, há vasos de ouro e há vasos de prata. Agora, por favor, entenda, você que é um vaso de barro, você que é um vaso de madeira. O vaso de madeira, eu comparo esse vaso de madeira como uma vida de alguém que não é próspero à vista dos homens. Entende? Essa mensagem não é próspera à vista dos homens. Alguém que não trabalha. Alguém que está muito tempo na igreja e Deus não tem abençoado. Deus também algumas vezes não abençoa. Lembra da Ana? A Bíblia diz que Deus é quem encerrou a madre dela. Não foi outra pessoa que encerrou a madre. Não foi um feiticeiro, uma quimbandeira. Não foi a rival dela que encerrou a madre. Foi o próprio Senhor que encerrou a madre. E há cristão que está vivendo essa situação. É um vaso de madeira, um vaso de barro. Não trabalha, não tem salário, tem uma vida difícil. Às vezes para comer tem muita dificuldade, é muita gente com dificuldade para comer. Às vezes as condições dos vasos de ouro, dos vasos de prata, não é? Superam 4, 5, 6 vezes a pessoa que é um vaso de madeira e um vaso de barro. Não tem condições, não tem uma vida assim, não consegue nem se sustentar, não é? De dia, de noite, até para dormir perde o sono. Porque quando vai na igreja, até já está a imaginar o que vai comer, não é? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer depois? Tem muita gente passando mal, irmão. Eu considero essas pessoas que frequentam a igreja. Não é porque foram amaldiçoados por alguém. Não é porque cometeu pecado, né? Porque às vezes nós fizemos mau juízo. Se essa pessoa não está conseguindo se ingrar na vida, desculpa a expressão, se não está conseguindo se virar na vida, se não está conseguindo ter, é porque alguma coisa está mal. De certeza deve pegar feitiço, o pai ou a mãe. Não é isso. É um vaso de barro, é um vaso de madeira, está ali. Precisa ser olhado. E ele não sabe o que fazer, mas também está na grande casa. Tanto o vaso de ouro está na grande casa, tanto o vaso de prata está na grande casa, o vaso de madeira está na grande casa, o vaso de prata de barro está na mesma casa. E temos essa classe. Pessoas da classe baixa, pessoas da classe média. Nós chamamos essas pessoas a classe mais baixa. E eles estão lá. Mas que eu deixa dizer, no ponto de vista espiritual, entenda essa mensagem. Eu não estou falando no ponto de vista que os olhos veem carnal. Eu estou falando no ponto de vista espiritual. Escuta bem essa mensagem. Tanto você que é vaso de ouro, tanto você que é vaso de prata, tanto você, não é, que é vaso de barro, tanto você que é vaso de madeira, escuta, na casa do Senhor ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Quem que entender isso, não vale a pena desprezar o teu irmão que não tem nada. Não vale a pena fazer isso. Jesus Cristo, aquele que nos abençoa, não fez isso. Pelo contrário, comeu com os pecadores, comeu com os pobres, ficou ali dando o evangelho da palavra da verdade. Deu carinho a essas pessoas. Então deixa eu te dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Presta atenção a essa mensagem. É preciso compreender isso, mas estão na grande casa. Jesus, eu não quero falar Jesus, quero falar Deus não faz exceção de pessoa. Deus não faz exceção de pessoa. É vaso de ouro, para Deus você é a mesma coisa. É vaso de prata, para Deus você é a mesma coisa. É vaso de madeira, para Deus você é a mesma coisa. É vaso de barro, para Deus você é a mesma coisa. Você não é nada diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Somos meros vasos. Sabe o que está escrito em Romanos, né? Paulo, quando escreve aos Romanos, seu capítulo 2, versículo 11. Você pode abrir comigo essa palavra? Abre comigo para você ver. O que está escrito lá? Romanos capítulo 2, versículo 11. Diz o quê? Porque para com Deus,
Não há exceção de pessoa. Entenda isso. Entenda isso. Se você é milionário, para Deus, você não é nada, você não é ninguém. Escuta essa mensagem. Para Deus você é a mesma coisa. Na grande casa, na igreja, irmão, não é a patente. Na igreja não é ser superior. Na igreja não é porque você é PhD. Não, na igreja não. Por mais que você é milionário. Aliás, você não vai ser enterrado com as suas coisas. Ainda que você é rico, para Deus, estamos aqui a entender, ninguém é melhor do que ninguém. Ainda que você é pobre, da igreja ninguém é melhor do que ninguém. Ainda que você é mais pobre do que os pobres, você não é ninguém. Quer dizer, todos nós estamos assim no nível diante de Deus. Para teres a prova na hora da morte. Na hora da morte, irmão, ninguém vai levar absolutamente nada. Escreve o que eu estou a dizer. Milionário, rico, pobre, mais do que pobre, ninguém vai levar absolutamente ninguém. Ninguém vai levar absolutamente nada. Então, por favor, não é tanto vaso de barro. É preciso entender isso. Olha, na soberania de Deus. Entenda isso, irmão. Tem que entender essa mensagem, por favor. Na soberania de Deus, na sua soberania, Ele faz como Ele quer as coisas. Por isso, se você, por exemplo, é um vaso de ouro, não reclame muito. Se você é um vaso de prata, não reclame muito. Pelas dificuldades, por que está acontecendo, não reclame muito. Principalmente o vaso de barro. Não reclame muito, por favor. Não aponta a Deus por que me fizeram assim. Vaso de madeira, não reclame muito, porque todas as desgraças é comigo. Tudo é comigo. Quer dizer, você não crê no que Deus é capaz. E às vezes, irmão, nós queremos juntar Deus para ir com isso. Nós queremos encostar Deus na parede por causa disso. E isso não é bom que acontece, porque ainda mesmo lá em Romanos, no seu capítulo 9, no versículo 20, isso, se você apontar, pode apontar. Romanos capítulo, olha a ira de Deus ali. Olha o que Deus vai falar ali. Romanos capítulo 9, versículo 20. Olha o que Deus vai falar aqui. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Talvez essa situação que estamos a viver do coronavírus. Quem somos nós para apontar dedo a Deus? Quem somos nós para poder replicar Deus? Quem somos nós para dizer alguma coisa de Deus? Deus, Ele está dizendo aqui, ó homem, quem és tu que replicas Deus? Porventura, as coisas formadas dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Para os que gostam de reclamar. Você está a reclamar, por que o Deus me fizeste assim? Por que eu sou assim? Deus está dizendo, você será mesmo. Quer dizer, precisamos compreender essa mensagem. No versículo a seguir diz o quê? O que é que diz no versículo a seguir, no versículo 21? Ou não tem o oleiro poder... Aí, não tem poder sobre o barro. Achas que o oleiro não tem poder sobre nós? Você é o barro, ou casa, ou vaso que está na grande casa. Achas que o oleiro não tem poder sobre nós? Tanto no vaso de ouro, no vaso de prata, tanto no vaso de madeira, no vaso de barro. Será que o Senhor não tem? E ele depois diz aqui, para que a mesma massa fazer o vaso para honra ou para desonra. E aqui vem uma pergunta. Como você tem usado o vaso? De que maneira você tem usado o vaso? Deus está irado, irmão, por causa da maneira que o vaso está sendo usado. Dentro de casa, dentro da grande casa.
Isso para os cristãos. Isso para os ministros. Como é que o vaso tem sido usado? É para a honra ou para a desonra? Essa é a pergunta. E você já está na grande casa. Quero um conselho: não perca tempo na grande casa. Não se preocupa muito com a situação. Olha, entenda, você está numa grande casa. Você está numa grande habitação. Entenda, se preocupa com a obra dele. Se preocupa em trabalhar na obra dele. Se preocupa em se disponibilizar. Está dizendo, Timóteo, você precisa se disponibilizar mais. E Timóteo, compreenda, você tem que aprender bem a palavra da verdade. E isso é que estamos a fazer. Por favor, não deixe ser mais enganado por ali. Compreenda essa palavra. Você precisa se alicerçar na palavra. Não se alicerça no homem. Se alicerça na palavra. Você precisa se reencontrar, irmão. Você precisa saber que eu estou a colocar os pés firmes no sítio e eu vou caminhar. Você precisa caminhar. Medite mais. Ore mais. Mas, por favor, não deixa de olhar na mensagem. Não perca tempo com as situações que tem por aí. Por quê? Porque, escuta aí, você já está numa grande casa. Você já está na casa de Deus, irmão. Eu estou pregando para pessoas que estão na casa de Deus e quem não está, estará hoje dentro da casa de Deus. E eu tenho a certeza que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, irmãos. Olha o exemplo, não é? És um vaso na casa grande. Então, por favor, não se desvalorize. Não use para desonra. Porque você já está na grande casa. Entenda essa mensagem. Não usa para desonra. Não é? Meu Jesus. Entenda essa mensagem. Você já está numa grande casa. Diga no teu irmão, você já está numa grande casa. Nós já estamos numa grande casa. Então não usa para desonra esse vaso. Usa para honra. Principalmente as nossas irmãs, jovens, que beijam todo mundo. Todos os homens é para beijar. Desculpa, mas vou falar essa palavra. Sai beijando todo mundo. Até bêbado. Bêbado, por favor. Até o bêbado. Ele escolhe. A bêbado que não bebe, olha, se um bêbado está bebendo todo tipo de cerveja, já está mal. Pegou aí uma doença ali, qualquer, que uma tampa fica logo caído. Mas bêbado, ele escolhe. Sabe o que eles dizem? Não, uns dizem assim, eu não bebo no carro, só bebo cuca, mas é bêbado. O outro, não, eu só bebo no carro, não bebo cuca, mas é bêbado. O outro vai aparecer, eu não bebo cuca, não bebo no carro. Tá vendo? O bêbado escolhe, o bêbado não aceita, tá dizendo só bebo savana. Então, por favor, você precisa se reencontrar e meter os pés alicerçados e dizer, não, hoje eu tenho a certeza que eu estou numa grande casa. Você não está mais numa barraca, você não está mais numa boate, você não está por aí vendendo o seu corpo por dinheiro, você já não está mais nesse sítio, você não está na via como um táxi, você está na grande casa. Valoriza-se. Como você tem usado? É para honra ou para desonra? E você já está na grande casa. Irmão, presta atenção nessa mensagem. Por favor, não sai por aí se desvalorizando. Não sai por aí desesperada, parece. Escuta aí, irmão, como aí? Você está na grande casa. Tem coronavírus lá fora. Mas deixa eu te dizer, irmão, você está na grande casa. Sabe quem está na grande casa? Quer uma novidade boa que está na grande casa? Você está na grande casa, o Rei dos Reis está na grande casa, Jesus está na grande casa. Escuta, aquele que fez os céus e a terra é o dono da grande casa. O que você quer? Espera nele. As situações estão por ali. Aumentaram 15 dias. Não se preocupa. Diga no teu irmão. Fica calmo. Não se mexe muito. Fica calmo. Não vale a pena se mexer muito. Por favor, fique calmo. Ah, não, mas o salvo já acabou.
Fica calmo. O óleo em casa já acabou? Fica calmo. Por favor, não usa o vaso de forma desonrada. A fuba já acabou? Fica calmo. Não se escandalize, irmão. Não se escandalize. Você está numa grande casa. Diga no teu irmão, por favor. Fala essa palavra gostosa no teu irmão. Pula de alegria. Você está numa grande casa. Você está numa grande casa. Vasos que estão numa grande casa. E você está numa grande casa. Você está com um grande pai. Aleluia. Você está com um grande pai. Fica calmo, não se mexe muito. Não se mexe muito. Você, olha aí. Para os que têm sorte. Eu vou voltar a dizer. Para os que têm sorte. Não só estão numa grande casa. Com um grande Deus. Com um grande rei. Mas também estão com um grande homem de Deus. Entendeu essa mensagem? Estão com o homem do grande Deus. Essa é a palavra correta. Estão com o homem do grande Deus. Deus te abençoe. Mas por favor, fique calmo, porque você já está numa grande casa. Não se mexa muito. Que Deus abençoe rica e poderosamente essa palavra. É vaso de ouro, de prata, de madeira, de barro. Qual é o uso? Desonra ou honra? Para honra, fica calmo. A trombeta vai soar. Alicerce os teus pés. Aprenda mais sobre a palavra. Não ignore a palavra. É ela que nos guia. É a lâmpada para os nossos pés, canta o salmista. Então por isso, que Deus abençoe. Nós agora vamos orar para todos os irmãos que querem aceitar Jesus como fiel Salvador. Então vai baixar a tua cabeça e depois vamos orar para nós mesmos. Baixa a tua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por essa mensagem. Nós falamos dos vasos na grande casa. E hoje os que estão te aceitando, no dia de hoje, Pai, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor é maior na vida deles. E pela escolha feita, hoje podemos dizer que o Senhor Ebenezer os ajuda. Que o Senhor segura as suas fraquezas, segura nas suas decisões. O teu amor, Senhor, venha nos alcançar. Assim como Paulo fortificava Timóteo com essas palavras, nós queremos fortificar o teu irmão também, o teu filho, o teu servo, que está te aceitando no dia de hoje como fiel e único Salvador. Pai, aceita ele, apaga o seu nome no livro da morte e escreva o seu nome no livro da vida. Agora, Deus, para nós que ficamos e já estamos, meu Deus, no caminho, embora as quedas, embora as feridas, Pai, embora as lutas, nos segura, nos dê força. Estamos a viver uma situação, Pai, que nós queremos que o Senhor, meu Deus, alicerce os nossos pés, nos fortifica na fé. Não deixa ninguém, Pai, que é vaso, ser usado de qualquer maneira. Porque hoje podemos dizer, Pai, nós já não sentamos nas barracas para beber. Nós já não vamos nessas casas, Pai, da prostituição. Meu Deus, Tu conheces o esforço de todos aqueles que têm feito. Então recebe todos os filhos. Pai, fortifica na sua fé. E seja o Senhor o guia
o principal de todos nós. Pai, essa é a nossa oração. Nós estamos na grande casa, com um grande rei, com um grande mestre, com um grande Deus, na certeza de que o Senhor não vai nos deixar, o Senhor não vai nos abandonar. Pai, toma conta do mundo todo. Segura, Pai, as nações. E faça com que essa palavra seja alcançada àqueles, Pai, que estão perdidos. E os ajude por amor ao teu nome. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Rico e poderosamente. Ouvimos a mensagem. Ouvimos as instruções. Eu sou um grande vaso. Você acredita que também é? Porque estás na grande casa. Não importa que vaso você é. Se é de ouro. Se é de quê? Quem lembra? De prata. Se é de quê? Madeira. Ou se é de barro. Não importa. O importante é como ela está a ser usada. Amém? Então, guarda essa palavra. Os vasos na grande casa. Que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta às 18h30 para fortificar a tua fé. Para fortificar e alicerçar a tua fé. Então fique ligado conosco no nosso canal habitual. Os vídeos, eles vão, não é, para YouTube, acredito, só mais logo às 22 horas os vídeos já estarão lá. Isso, para quem não pode assistir hoje, Deus abençoe. Rica, poderosamente. Então até amanhã, no nome de Jesus. Amém.